Bom dia, irmãos. Estou muito feliz de estar com vocês essa manhã. Confesso que eu já estava na expectativa de vir. O Osmar e a Sandrinha sempre falam de vocês, falam daqui da igreja, falam do pastor, da família. E o carinho que eles demonstram é muito grande, né? E você não tem como não gostar ouvindo eles falando de vocês, assim. Você já fica apaixonado. Não, eu quero ir lá conhecer a igreja, porque eles, assim, são super fãs de vocês aqui, tá? E graças a Deus deu certo e nós vimos para cá essa manhã. E nós somos membros ali da IECA, a igreja em Atibaia. Estamos lá há um pouquinho mais ali de 2 anos, que o Senhor tem nos dado a graça de poder participar com essa igreja tão maravilhosa, que nós temos aprendido tanto com eles, estamos sendo tão encorajados por essa igreja. E foi através da IECA que a gente estamos conhecendo vocês hoje, então somos muito gratos a Deus. Irmãos, eu gostaria, nesse tempo, de dividir em duas partes. Na primeira parte, eu gostaria de falar um pouco sobre nós, o nosso ministério, o nosso projeto missionário. E uma segunda parte, eu gostaria também de falar aquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração sobre missões. Gostaria de trazer uma reflexão que tem sido muito constante na nossa família, na nossa vida, no meu coração. E eu gostaria de trazer para vocês também uma palavra de encorajamento. Irmãos, vou começar pelo começo, né? Como foi dito aqui, eu sou o Jonatas, sou de Guarulhos, de origem. Minha esposa, o nome dela é Gislaine, mas se você chamar ela assim, ela não te responde, porque ela já perdeu o nome. Na verdade, o apelido dela tomou esse lugar, né? Então o apelido dela é Giza, pode chamar ela assim, sem problema nenhum. Nós temos 2 filhos, a Sofia e o Heitor. A Sofia de 3 anos, o Heitor vai fazer 2 anos agora, dia 4 de março. Eles não estão aqui por questão logística mesmo, não deu para trazer eles, mas quem sabe uma próxima vez, quando a gente voltar, né? Irmãos, quando a gente começou em missões, tem mais ou menos, agora em janeiro, fez 11 anos que eu tomei a decisão de me tornar um missionário em tempo integral. E nesse período, a história é bem longa. Para resumir, desde 2014, Deus me deu um projeto missionário para o Camboja. E de 2014 para cá, eu tenho seguido algumas etapas de preparação a fim de cumprir esse ministério com a excelência para a glória de Deus. Eu e minha esposa nos conhecemos em 2015, em 2016 nós nos casamos. Eu já estava como missionário. Na época eu fazia parte de uma missão chamada Jocum. E nesse período, que desde 2014 até 2017, nós passamos aqui no Brasil, fazendo algumas escolas missionárias e também servindo como obreiros missionários lá no Nordeste, no Ceará, numa cidade chamada Aquirás. Ficamos lá por 1 ano e meio, servindo como missionários e fazendo estágio. E logo depois a gente partiu para o Camboja, para a nossa primeira viagem para lá, né? E o nosso intuito, a princípio, era passarmos apenas 3 meses e meio, fazendo uma pesquisa de campo. Porém, no primeiro mês, nós, conversando com missionários que já estavam lá há mais tempo, eles nos convenceram a pensar, a decidir ficar mais tempo no Camboja, a fim de conhecer. Por quê? A justificativa maior era que em 3 meses e meio era quase impossível a gente conhecer o Camboja da maneira que a gente gostaria de conhecer. Entender as necessidades da igreja, as dificuldades, conhecer os projetos e saber como nós poderíamos servir melhor lá. Então, nós decidimos ficar mais tempo e acabamos ficando 3 anos e meio. Então, ficamos do ano de 2017 até o início de 2021, quando nós voltamos ao Brasil, já com o coração convicto, entendendo como o Senhor poderia nos usar lá. Mas antes de falar do Brasil, eu gostaria de mostrar... Eu posso passar aqui? Posso, né? Fica mais fácil. Dá para ver ali. Antes de nós voltarmos para o Brasil, nesse período de 3 anos e meio, nós servimos em diversos projetos, em lugares diferentes, mas o que nós servimos mais tempo foi num trabalho de plantação de igreja,
numa província chamada Siem Reap, e lá nós trabalhamos um projeto Light to the Nations. E nós trabalhávamos basicamente com evangelização e treinamento de obreiros. E aqui estão 3 fotos aí do nosso trabalho. Lógico, nós temos mais fotos, podemos passar para os irmãos, temos vídeo. Mas aqui são 3 fotos representativas ali do nosso trabalho, do que nós fazíamos, tanto nos projetos sociais com evangelização, nessas 2 fotos ao lado, e essa foto do meio no projeto que nós tínhamos de discipulado com adolescentes e jovens nas igrejas. Aqui é uma das igrejas que a gente trabalhava, eram 3 igrejas. Então, nesse período de 2 anos, nós entendemos que como nós poderíamos servir o Camboja era através de plantação de novas igrejas. Eu vou falar um pouco da situação do país, do povo Khmer, e vocês vão entender melhor isso, mas o nosso pensamento foi dessa forma. Como esse povo ele vai conhecer a Jesus? Através da evangelização. Porém, eu, Jonatas, estrangeiro, brasileiro, posso evangelizar 1, 2, 3, 4. Posso ter esse tempo de fazer isso. Porém, nós entendemos e vendo na prática que a melhor maneira de fazer isso é quando o próprio povo ele se dedica à evangelização do seu povo. E nós entendemos que, na verdade, o nosso papel deveria ser um papel muito mais de suporte, de treinamento, de fortalecimento, para que, enfim, mais igrejas seriam plantadas naquele lugar e haveria, sim, uma evangelização. Então, nós entendendo isso, percebemos que precisaríamos voltar ao Brasil a fim de nos prepararmos melhor para essa missão que Deus tinha nos dado. Então, em 2021, nós voltamos ao Brasil e o nosso intuito foi se preparar, fomos para a Palavra da Vida, ficamos lá de 2021 até agora dezembro, nos formamos, pela glória de Deus. Foi bem difícil, mas Deus deu graça para a gente. E nesse período também nós fomos congregar na IECA, e lá a gente foi bem acolhido pelos irmãos, acolhido também no nosso projeto missionário. E também nesse período nós fizemos uma mudança de agência missionária, e hoje nós somos missionários da Crossover Global, uma missão focada em plantação de igreja entre povos não alcançados, em lugares difíceis. A Crossover não planta igreja, por exemplo, em regiões metropolitanas do Brasil, ou da Europa, ou de alguns países assim, porque o foco está onde não há cristãos, ou há uma presença mínima de cristãos, onde não há uma força suficiente de evangelização e de plantação de igrejas. Então, a gente se uniu à Crossover a fim de fazer esse trabalho. A Crossover tem uma frase interessante que diz assim: em todos os lugares do mundo tem necessidades espirituais, mas nem todos os lugares do mundo têm acesso ao Evangelho. E isso me impactou grandemente, porque, de fato, qualquer lugar que nós fomos, pessoas necessitam de ouvir o Evangelho, necessitam de serem transformados, serem salvos. Porém, existem lugares e povos no mundo que não têm uma igreja, que não têm pessoas que possam compartilhar o Evangelho com elas. Elas não têm acesso ao Evangelho. Nós entendemos que o acesso ao Evangelho é a igreja do Senhor. Então, nós temos essa visão de alcançar os não alcançados através de plantação de igrejas multiplicadoras, igrejas que já tenham em seu DNA o desejo de expandir o Evangelho para outros lugares e outros povos. Porém, nós, como família, temos também uma visão familiar, né? Vamos dizer assim. E a nossa visão de trabalho é sermos participantes da missão de Deus, sendo obedientes a Ele, cumprindo a grande comissão. Nós baseamos isso em Mateus 28, 16 a 20. E nós queremos contemplar a glória de Deus entre todos os povos da terra. E nós gostamos de destacar isso. Embora nós entendemos que as vidas estão sendo perdidas, pessoas precisam ouvir o Evangelho, mas nós temos como o nosso alvo final a glória de Deus entre todos os povos da terra e a adoração do nome dEle. Esse é o nosso foco. Gostaria de perguntar aqui, quem já ouviu falar de povos não alcançados? Acredito que vocês ouviram muito aqui, né? É uma igreja missionária. Quero só dar uma relembrada aos irmãos aqui. Quando a gente fala de povos não alcançados, nós precisamos entender primeiro o que é um povo, né? O povo aqui, nessa descrição que eu coloquei, é uma comunidade distinta de pessoas que compartilham elementos comuns,
como idioma, cultura, história, religião, identidade étnica e tradições. Basicamente, um povo são pessoas que entre si se reconhecem. Eles dizem, nós somos nós e vocês são vocês. Características são compartilhadas entre esse povo e eles se veem em uma identidade comum. Por exemplo, aqui no Brasil, somos todos brasileiros, né? Brasileiros. Porém, dentro do Brasil temos diversos povos espalhados. Vocês conseguem lembrar aqui de algum povo que tem espalhado aqui no Brasil? Além de ser brasileiro, faz parte de um povo distinto. Temos aqui no Brasil os indígenas, né? Muito claro isso para a gente. E dentro dos indígenas temos diversos povos ou subpovos dentro dos indígenas. Também temos os ribeirinhos, temos também os ciganos e diversos povos. Somos todos brasileiros, mas fazemos parte desses povos. E pensando dessa forma, a missiologia, a antropologia dividiu as nações da terra em povos, para ficar mais fácil o entendimento do alcance da pregação do evangelho. Porque quando Jesus diz, ide por todo o mundo, a palavra ali representa não a ideia de nação, porque não tinha naquela época, mas representa a ideia de etnia, de povo. Então devemos ir por todos os povos da terra. Eles mapearam e dividiram esses povos em 17.400 povos hoje no mundo, em todas as nações. E desses 17.400 povos, 7.400 são não alcançados. O que seria um povo, então, não alcançado? A definição que eu coloquei aqui é um povo entre o qual não há uma comunidade nativa de cristãos convertidos em número e com recursos adequados para evangelizar esse grupo de pessoas sem ajuda externa. Então, quando você olha um povo no mundo que ele não tem uma quantidade de cristãos suficiente para evangelizar o próprio povo, ele é considerado ainda não alcançado. E tem um número, uma porcentagem que define isso para nós, para ser mais objetivo. A missiologia diz que menos de 2% de cristãos em um povo o torna ainda não alcançado. Porém, ainda existe uma categoria dentro do não alcançado, que são os não engajados. Que esses não engajados seriam povos que ainda, dentre esses não alcançados, eles têm ainda menos acesso. Esses não engajados seriam aqueles que não têm uma Bíblia traduzida na sua língua, não tem uma comunidade de cristão perto que possa alcançá-lo, né? Não tem uma igreja que esteja próxima dele, mesmo que não esteja entre o povo, mas próximo ao povo, que possa alcançá-lo. Então tem essas duas categorias, o povo não alcançado e o não engajado. E são 7.400 povos não alcançados no mundo. Isso dá por volta de 41% da população, mais ou menos mais de 3 bilhões de pessoas. É muita gente, né? Então nós, como missão, como crossover, como igreja do Senhor, queremos trabalhar a fim de alcançar cada um desses povos com o evangelho de Cristo Jesus. Tem áudio? Pode soltar? Como que solta por aqui? Pode soltar. É um vídeo da nossa missão crossover, desse nosso desafio de trazer acesso ao evangelho entre os povos não alcançados. Se não tiver áudio, eu posso mandar depois o vídeo, não tem problema também.
Irmãos, nós estamos unidos como igreja, como missão, a fim de que cada dia mais nós possamos trabalhar para diminuir o número de povos não alcançados e não engajados em nosso mundo. Mas dentre esses 7.400 povos ainda não alcançados, nós acreditamos que o Senhor tem nos dado um povo para trabalharmos. E esse povo é o povo Khmer, ou Khmer, ou cambojano. Eu prefiro que vocês chamam de Khmer, que é como eles se enxergam, como eles falam deles mesmos, né? Khmer. Então, o povo Khmer, ele fica majoritariamente no Camboja. Quem já ouviu falar do Camboja aqui? Algumas pessoas. Vou falar um pouquinho do Camboja, rapidamente. O Camboja é um reino, na verdade, o país chama Reino do Camboja. A sua capital é Phnom Penh. Ele fica no continente asiático, no sudeste asiático. Pensa ali na China, agora ali no sul da China, naquela região que antigamente era chamada de Indochina, onde fica a Tailândia, aí tem o Camboja, Vietnã, Laos e um pouquinho para o lado da Tailândia, Mianmar, né? Essa região do sudeste asiático. A moeda lá é o riel e o dólar americano. A população é por volta ali de 17 milhões de pessoas. O idioma oficial é o Khmer e as religiões lá são... Na verdade, existe uma religião oficial do governo, que é o budismo Theravada. É uma religião, como eu disse, oficial, e por isso, qualquer outro tipo de religião sendo pregada publicamente, você pode ser deportado e você pode ser deportado, no caso. Então, nós temos o exercício da fé cristã ou de outras religiões só em ambientes privados, não públicos. O cristianismo, então, no Camboja inteiro é de 1,5% da população. E existe 13% de outras religiões. A maior seria o hinduísmo ali, depois do budismo Theravada. E o governo é uma monarquia parlamentarista, né? Onde existe um primeiro-ministro, existem eleições, mas ele está no poder já há mais de 30 anos. Então, é bem parecido com uma ditadura. Agora eu quero falar um pouquinho dos nossos objetivos pessoais, objetivos, na verdade, da nossa ida para lá como missão. Nós temos 3 objetivos aqui que eu resumi. E o primeiro objetivo é iniciar um movimento de plantação de igrejas que alcance o povo Khmer. Deixa eu deixar claro isso. Dentro do Camboja existe 42 povos. 42 povos. Desses 42 povos, 19 são não alcançados. 19 povos. E hoje nós estamos focando em um povo desse, que é o povo Khmer, que é o maior povo dentro do Camboja. Lembra que eu falei 17 milhões de pessoas? O povo Khmer tem quase 15 milhões. Então, é o maior povo dentro do Camboja. Nós focamos no povo Khmer de forma estratégica, porque, como é o maior povo, é mais fácil da gente poder trabalhar essa questão de evangelização posteriormente. Porque o restante do país vai falar Khmer também. Então, fica mais fácil assim. Então, nós queremos promover a plantação de igreja entre o povo Khmer em todo o país, visando levar o evangelho a cada comunidade e transformar vidas. Segundo objetivo é promover treinamento de obreiros locais, capacitando-os a multiplicar o número de igrejas plantadas e fortalecer o trabalho missionário em toda a nação. Nós temos o foco de plantarmos igrejas que sejam igrejas locais, igrejas que se identifiquem com a cultura. Não temos o foco de plantarmos igrejas estrangeiras, igrejas de outras línguas, não é o nosso foco. Nosso foco é que, de fato, o Senhor nos dê graça, que igrejas que mais surjam no país, a fim de fortalecer essa nação e fortalecer o evangelho lá. Terceiro objetivo, estabelecer um ponto estratégico no Sudeste Asiático para Crossover Global, a fim de ampliar ainda mais o alcance do ministério e colaborar de forma mais eficaz com a propagação do evangelho na região. Esse ponto é um desafio para nós. A Crossover nos encorajou a olhar sim para o povo Khmer a princípio, mas também posteriormente, a médio e longo prazo, olharmos para o Sudeste Asiático. Existem mais de 300 povos não alcançados nessa região, povos budistas, e nós queremos também olhar para esses povos, e se Deus quiser, por que não enviarmos missionários, pessoas que possam alcançar esses povos também. Esses são os nossos 3 objetivos para os próximos 10 anos.
aqui nós temos os nossos desafios financeiros, e é interessante porque nós começamos a divulgar esses desafios, a nossa volta ao povo Khmer, ao Camboja, em maio do ano passado, e pela graça de Deus nós fomos alcançando cada um dos objetivos, né? E eu até pensei em tirar essa parte do slide, mas eu gosto de compartilhar com a igreja também, para que os irmãos se alegrem, né? Nós tínhamos o desafio de alcançar 19 mil para as passagens e R$ 6.600 para os vistos, para um ano, para a nossa família, e pela graça de Deus nós alcançamos. Nós já temos as passagens compradas, tanto que nós iremos agora, no dia 13 de março, nós partiremos aqui de Guarulhos para Phnom Penh, capital do Camboja. Nós também, graças a Deus, temos os nossos vistos. Nós não fizemos os vistos ainda, porque nós não podemos fazer, precisamos fazer lá, mas nós já temos os recursos necessários para fazermos os nossos vistos chegando ao Camboja. E Deus providenciou isso de uma forma milagrosa em nossas vidas. Também somos gratos muito à nossa igreja IECA, que nos abençoou muito grandemente, nos abençoando com parte das passagens, e muitos irmãos também nos apoiando, e diversos irmãos de outras igrejas. Uma coisa que eu percebo é que o Senhor tem nos dado a graça, né, de podermos viver em família e igreja do Senhor, e somos muito abençoados por diversos irmãos de outras denominações, de outras igrejas, que também nos abençoam, porque nos reconhecem como irmãos em Cristo. E o nosso segundo desafio que está para completar, está perto de completar, que é o desafio. O primeiro desafio a gente chamou de chegar ao Camboja, nós precisávamos chegar lá, né? E o segundo desafio é permanecer. Esse desafio consiste em conseguir mantenedores mensais, a fim de que nós consigamos permanecer trabalhando no Camboja. Nós temos sustento da parte da nossa igreja, de outras pessoas, de outras igrejas também, mas nós temos um orçamento que nós precisamos completar a fim de chegarmos ao recurso ideal para a nossa família poder viver e trabalhar no Camboja. E nós, pela graça de Deus, já estamos em 93% dos nossos recursos. Estamos precisando de 7% para completar esses recursos. Nós fizemos, como campanha, uma tabela, onde nós colocamos 65 pessoas, colocamos valores, e graças a Deus o Senhor nos deu o privilégio de podermos completar quase toda essa tabela. E nós estamos muito felizes, porque cremos que até partirmos ao Camboja, alcançaremos esse 100% que precisamos. Irmãos, e eu quero deixar um convite a vocês, e o meu convite é que vocês possam, juntamente conosco, agora conhecendo um pouquinho mais, rapidamente, sobre o Camboja, sobre a situação dos povos não alcançados, que nós possamos, juntos, entrarmos nesse movimento de plantação de igreja entre povos não alcançados. Cremos que a igreja é a resposta de Deus, nesse trabalho de evangelização e de alcance. Sabemos que projetos sociais são importantes, são ferramentas, sabemos que tudo isso nós podemos usar para a glória de Deus, mas a igreja é insubstituível. Então, nós oramos para que o Senhor levante no Camboja, entre o povo Khmer e entre os povos plantadores de igreja. E eu quero convidar vocês a orar conosco nesse sentido. Aqui estão a foto dos povos não alcançados no Camboja. Eu quero que você passe alguns segundos olhando para cada rosto e pensando, né, como você pode fazer parte disso, como você pode se engajar também nessa missão no Camboja, entre o povo Khmer, a fim de alcançar os não alcançados. E tem uma frase que eu acho bem impactante, de um missionário chamado David Hansgrave, que diz assim: se quiser fazer alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se quiser fazer alguma coisa para durar uma vida, plante árvores. Se quiser fazer alguma coisa para durar uma eternidade, plante igrejas. E nós cremos nisso. Cremos que o Senhor tem nos chamado para esse trabalho tão santo e tão precioso e tão sagrado diante dEle. Irmãos, quero contar um testemunho para vocês que representa e exemplifica, na verdade, tudo que eu disse anteriormente. Essa nossa necessidade, esse nosso desafio, esse nosso foco de plantar igreja entre os não alcançados. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir para um dos vilarejos que nós trabalhávamos para dar instrução de batismo para alguns jovens que estavam lá.
Eu, como um bom brasileiro, peguei minha apostila de instrução de batismo e fui pronto para falar com pessoas que eu acreditava que já estavam caminhando na fé. Então, eu estava com a mentalidade assim, não, eu vou chegar lá, vou falar para pessoas que já estão caminhando, mas eu vou reforçar algumas coisas. Quando eu chego lá, o meu amigo Soká, deixa eu passar aqui que vocês não estão vendo. O Soká, que é esse cambojano, não sei se vocês conseguem ver, que está do meu lado, ele me diz assim, Jonatas, vamos mudar os planos. Não dá para fazer a instrução de batismo. Eu disse, por que, Soká? Ele falou, tem umas meninas aqui que estão vindo pela primeira vez aqui na igreja. Aquela igreja era a primeira igreja naquele local, não tinha igreja antes. E essas meninas, elas nunca ouviram falar de Jesus, elas não sabem o que é uma Bíblia, elas não sabem quem é Jesus, elas nunca viram uma Bíblia na frente delas. Nós precisamos evangelizá-las. Aí eu pensei comigo, não, tá bom, eu também sei fazer isso, eu já fiz muitas vezes. E eu sentei com aquelas pessoas e comecei a falar de Jesus para elas. Comecei da criação e eu tive muita dificuldade, por causa da tradução e por causa que toda hora eu era interrompido, muitas perguntas, muitos questionamentos, e eu percebi que havia um abismo, vários abismos entre eu e aquelas meninas e aquelas pessoas. Mas eu consegui compartilhar da forma que deu, e voltando para casa, eu não parava de pensar, e dois sentimentos tomaram meu coração. O primeiro sentimento era de alegria, porque poder compartilhar o evangelho para aquelas jovens que nunca tinham ouvido falar de Jesus pela primeira vez, foi tão maravilhoso. Eu me sentia muito feliz de ter sido usado por Deus para isso, um privilegiado mesmo. Mas ao mesmo tempo fui tomado de um sentimento de tristeza em pensar quantas e quantas meninas, meninos, homens, mulheres ainda precisavam ouvir do evangelho naquele vilarejo. E eu comecei a pensar sobre o Camboja, sobre o mundo. Voltei para casa e fui conversar com a minha esposa e falei, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós tivemos duas atitudes. A primeira é o que eu estou fazendo aqui, essa manhã, é falar para vocês. A gente decidiu, sempre onde passar, levantar a bandeira e falar para a igreja do Senhor. Ainda existem pessoas que não conhecem Jesus, que não sabem o que é uma Bíblia, que nunca viram uma Bíblia na sua frente. Para mim é muito difícil isso, pastor, porque eu cresci num lar evangélico, eu cresci com a Bíblia dentro de casa, sendo ensinado, e para mim entender isso é muito complicado, mas quando eu pude conversar com essas pessoas, isso me quebrantou de uma forma muito grande. Eu estou aqui dizendo para vocês que nós precisamos, como igreja, sempre lembrar disso. Existem pessoas que ainda precisam ter acesso ao Evangelho de Cristo Jesus. E a segunda atitude foi voltar àquele vilarejo, àquela igreja, e começar um trabalho de evangelização mais eficaz. Conseguimos os materiais da Novas Tribos, que é uma evangelização em 50 lições, onde nós começamos em Gênesis, vamos em Apocalipse, em 50 lições, e conseguimos esse material na língua deles, de forma contextualizada. Então começamos a fazer essa evangelização, e foi muito mais fluido a conversa, porque poderíamos parar, poderíamos conversar sobre aquilo, de uma forma que eles entendiam mais profundamente. Irmãos, confesso para vocês que diante dessa missão de compartilhar o Evangelho, nessa igreja, em outros lugares que nós passamos, o que eu percebi claramente é que, na verdade, eu era uma pessoa cheia de limitações, cheia de dificuldades, e não conseguia fazer esse trabalho. Eu não sei se você já parou para pensar, eu paro constantemente para pensar nessas imperfeições, nessas limitações que nós cristãos, que eu cristão tenho. E muitas vezes eu me sinto tão pequeno, tão limitado, por uma missão tão grandiosa e tão majestosa que é compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. E às vezes isso me paralisa. Às vezes isso me paralisou, porque é inevitável você olhar para a grandeza de Deus, para a missão dele, e olhar para a sua pequenez. E muitas vezes o sentimento que dá eu não consigo, eu não posso, não dá para mim. Como vamos alcançar esses povos? Como vamos alcançar o povo Khmer? A tendência que nós temos muitas vezes, de olharmos para a missão, é nesse gráfico. Nós olhamos, somos pessoas limitadas, e precisamos fazer uma missão grandiosa, que é de Deus. E esse gráfico, ele fala duas verdades aqui. De fato, somos limitados,
E de fato a missão é grandiosa, a missão de Deus é grandiosa. Porém eu acredito que a forma que ele está desenhado está errado. Muitos anos da minha vida eu olhei como se eu estivesse fora da missão de Deus, olhando para ela e falando, eu quero alcançar, eu quero chegar nela. Mas eu não acredito que a Bíblia descreva a missão de Deus dessa forma. Por isso que eu acho que o gráfico mais adequado para pensarmos na missão de Deus é esse gráfico aqui, onde nós vemos Deus no controle de tudo, e sempre esteve no controle de tudo. Não é uma novidade irmos para o Camboja, não é uma novidade irmos até o povo Khmer. Deus sempre amou o povo Khmer, sempre amou o Camboja, e sempre teve um plano para a vida deles e para os povos da terra. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele tem uma missão. Isso aqui me quebrantou demais, irmãos, porque a missão não é minha, nunca foi minha. A missão é do próprio Deus. E no momento em que eu, como igreja, quando eu recebo Cristo Jesus e sou igreja, automaticamente eu já estou na missão de Deus. Porque não tem como eu ser igreja, não tem como nós sermos igreja e estarmos fora da missão de Deus, porque a igreja faz parte da sua missão. Então esse gráfico, ele mostra para nós uma realidade inevitável. Queira você ou não, você faz parte dessa missão, você já está em movimento, num Deus que já está em movimento. Deus já está fazendo, e o que Ele quer de nós é que nós percebamos isso, que nós tenhamos consciência disso, a fim de que nós possamos ser melhores trabalhadores nessa missão que já existe e já está acontecendo. E eu queria falar isso para vocês, antes da missão ser nossa, ela é de Deus. Isso me conforta, isso me anima, isso me encoraja, porque se a missão é minha, a chance de fracassar é muito grande, né? A chance de dar errado é enorme. Mas se a missão é dele, qual é a chance, irmãos? Qual é a chance da missão dele não ser feita? Isso não é encorajador? Então eu queria rapidamente compartilhar com vocês um texto bíblico, que esse texto ele marcou a minha vida e vem marcando a minha vida. São 3 verdades que eu encontrei na palavra do Senhor, que eu vi nesse texto, que sempre quando eu olho para essa grande missão do Senhor e olho para a minha incapacidade, eu lembro desse texto, e esse texto encoraja o meu coração, porque tem 3 verdades aqui, que se você e eu crermos nessa verdade, nós viveremos de uma forma mais animada, mais encorajada, seremos mais fortes nesse trabalho da missão, seremos mais conscientes nesse trabalho da missão de Deus. Convido você a abrir rapidamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O texto diz assim, deixa eu esperar vocês abrirem. O texto diz assim, é um texto bem conhecido, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quando aqueles discípulos estavam diante de Cristo, e Jesus já estava no fim do seu ministério terreno, ele estava pronto a ascender aos céus, e esses discípulos agora continuariam esse trabalho, continuariam essa missão do próprio Deus, do próprio Cristo. Então eles estão diante de Jesus, e Jesus dá a eles essa palavra, que é uma palavra de fato profética, verdadeiramente profética, e ele diz, vocês receberão poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Eles receberiam poder, eles teriam a participação para cumprir o propósito da missão de Deus. Quando nós olhamos para os versículos anteriores, o versículo 6 e o versículo 7, nós vemos um diálogo bem interessante entre os discípulos e Jesus. E claramente eles estão preocupados, porque eles sabem que Jesus está para finalizar o seu ministério aqui na terra e eles querem respostas. E há uma pergunta então no versículo 6, dos discípulos dizendo assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino de Israel? Qual é a preocupação deles? Jesus está indo, o Messias está voltando, ascendendo ao céu, e eles estão preocupados. Quando vai ser a restauração da nossa nação? Por quê? Eles entendiam que o Messias tinha o papel de uma restauração étnica, nacional e política.
Mas agora Jesus havia morrido, ressuscitado e não tinha acontecido ainda essa restauração. Então a pergunta é: quando seria? E aí vem a resposta de Jesus. Ele responde assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que Jesus quis dizer? Ele não respondeu a pergunta deles diretamente. Jesus, vocês não terão essa resposta. Vocês não terão agora essa resposta. Isso está com Deus, com o Pai, exclusivamente com eles. Imagina, eles estão ansiosos. Fala, Jesus, fala, Jesus. E Jesus não dá a resposta que eles queriam. Porém, Jesus, ele dá a resposta para eles dessa forma: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está mostrando para eles, ampliando a visão deles, falando: haverá uma restauração, mas essa restauração, ela será uma restauração para todos os povos da terra. Vocês estão olhando para a sua nação, e de fato, eu vou tratar com a sua nação, mas o que eu quero dizer para vocês é que haverá uma restauração, onde vocês serão agentes dessa restauração, mas ela será para todos os povos da terra. E é isso que nós temos, um plano de restauração para todos os povos. Sabe o que é incrível? Você já parou para pensar que, se você é um cristão, você faz parte desse plano de restauração? Você está fazendo parte desse plano de restauração? Assim como esses discípulos foram chamados por Deus, você também foi chamado por Deus para fazer parte desse plano de restauração de todos os povos, através da salvação de Cristo Jesus. Vamos então para a primeira verdade. Jesus então diz para eles: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha que interessante. Eles receberiam poder, mas por que eles precisavam de poder? O que nós vemos no texto claramente, que a palavra poder aqui tem a ver com capacidade. O Espírito Santo viria morar neles, dando capacidade a eles para que eles cumprissem a missão, revelando para eles e para nós quem de fato é o dono dessa missão, quem de fato é o capacitador dessa missão. É o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, dá o poder necessário para fazer isso. E aqui é outra verdade encorajadora para nós. Eu não sei se você já parou para olhar para as suas limitações, porque eu sou uma pessoa muito limitada, eu não tenho como não olhar. Mas quando eu olho para esse texto e vejo que, na verdade, o poder vem do alto, vem de Deus, vem do Espírito que mora em mim, irmãos, por que eu vou ter medo, pastor? Não tem a ver com as minhas forças, e nunca teve a ver com as minhas forças. Deus não me chamou e falou assim: qual é o seu currículo? Mostra para mim as suas capacidades, porque aí eu vou te escolher. Pelo contrário, Ele garantiu que viria o poder do alto, através da morada do Espírito Santo, para capacitar para a pregação do Evangelho. Por que não pregaremos o Evangelho então? O que temeremos se de fato temos o Espírito em nós e o poder para fazer? Essa é a primeira verdade. Desculpa que eu não passei aqui, né? É a primeira verdade. Aqui é um mapa do primeiro século depois de Cristo, onde nós vemos esses discípulos que eram pessoas simples como nós. Eles não eram pessoas letradas, pessoas intelectuais, pessoas ricas e poderosas. Eles eram pessoas simples que foram usadas por Deus. E do ano 30 ao ano 60, o ano 70, eles alcançaram toda a região conhecida da sua época, todo mundo conhecido da sua época. Daqueles 12 discípulos, daqueles outros discípulos que estavam à volta de Cristo, eles alcançaram aquele mundo conhecido da época. Irmãos, isso aqui para mim é uma verdade que, ao mesmo tempo que me encoraja, ela me esbofeteia, assim, sabe? Porque eu fico pensando os recursos que eles tinham, as dificuldades que eles tinham, que hoje talvez nós não temos financeiramente, tecnologicamente, mas eles eram fiéis na pregação do Evangelho, e nesse amor, e eles acreditavam, e eles, pelo poder do Espírito, pregaram o Evangelho por toda aquela região. E nós, o que nós estamos fazendo? Se a missão é de Deus, o poder para realizar vem dele. Precisamos confiar nisso. Segunda verdade, então ele fala primeiro que eles receberiam poder. Mas eles receberiam poder para quê?
para eles serem testemunhas. Entenda que aqui Jesus está falando claramente que eles seriam testemunha por causa do poder e da morada do Espírito Santo neles. Ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo mora nos discípulos, em nós, ele também muda a nossa identidade e nos faz testemunhas. Você parar para pensar nisso? Você não é testemunha porque você decidiu ser uma testemunha. Se você tem a morada do Espírito Santo em você, se o Espírito Santo mora em você, e você tem esse poder, você é uma testemunha. Eu sou uma testemunha. Agora perceba, para os discípulos, serem testemunhas daquilo que eles viram, é mais lógico, né? Eles viveram aqueles momentos, eles viram Jesus fazer as coisas. E nós que não vimos? Como nós podemos testemunhar, irmãos? Nós não estamos lá no século I, há 2000 anos atrás. Como nós podemos testemunhar? Nós testemunhamos porque nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos esse poder, e esse poder é manifestado na palavra do Senhor. Nós temos os relatos bíblicos do ministério de Jesus, da vida de Jesus, e nós podemos com confiança declararmos, com confiança para as pessoas, nós conhecemos este Jesus através da palavra, do que nós lemos, do que nós estudamos, do que nós conhecemos dele. Mas além disso, também do que nós experimentamos dele. Porque nós experimentamos de Jesus todos os dias, por meio da oração, por meio da leitura bíblica. Quantas vezes nós estamos lá e Jesus falando ao nosso coração, falando a nós poderosamente, porque nós experimentamos a graça dele, nós experimentamos a graça dele aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, como na escola dominical, onde nós aprendemos a palavra e nós somos confrontados pela palavra e falamos para o nosso irmão, confessamos o nosso pecado, nós estamos experimentando Cristo. Nós podemos ser testemunhas dele, porque nós experimentamos ele, nós vivemos ele em nós, em nossa própria vida. Nós temos a participação nessa missão. Você foi escolhido por Deus para participar de uma missão. Agora perceba, você não foi chamado, eu não fui chamado porque você é extraordinário. Não. Não foi porque a gente tem, como eu disse anteriormente, um currículo maravilhoso, mas por graça e misericórdia de Deus, um Deus que deseja cumprir a sua missão juntamente conosco, um Deus que deseja se revelar a nós, no momento que nós cumprimos a missão junto com Ele, porque quando nós estamos com Deus, nós desfrutamos da presença dEle, ao mesmo tempo que cumprimos a sua missão. Ele te chama a participar, não porque Ele precisa de você, mas porque você precisa dele. Tem muito mais a ver dele se revelar a você, do que você ser um grande expositor, um grande revelador. Cristão era um missionário, e é assim que eles se viam como testemunhas de Deus. E a terceira e última verdade, eles também teriam um propósito para cumprir. Eles seriam testemunhas em lugares como Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. É interessante a gente olhar para esse mapa, que nós podemos ver claramente como seria a expansão do Evangelho. E aqui eu quero destacar para os irmãos que Jesus, a princípio, não está dando uma estratégia missionária para os seus discípulos. Ele está falando o que iria acontecer de fato. Vai acontecer isso, vocês vão fazer isso. Perceba que isso aqui é uma profecia de Jesus, vai acontecer. Vocês vão ser testemunhas. Isso muda, porque Jesus está falando algo que de fato é uma realidade. E eles seriam testemunhas em Jerusalém, que é uma cidade que fica dentro da região da Judeia. Depois eles expandiriam pela Judeia, depois Samaria, e depois partiriam até os confins da terra. E aqui é uma expansão não somente local, mas também cultural. E eu trouxe aqui um resumo rápido de como nós podemos ver essa expansão que aconteceu naqueles tempos, e impacta nós até hoje. Jerusalém são pessoas que estavam próximas, tanto em cultura como em geografia. Judeia, pessoas próximas em cultura, mas relativamente distantes em geografia. Samaria, distantes em cultura e distantes em geografia. E confins da terra, muito mais distantes, tanto culturalmente quanto geograficamente. Então nós temos que perceber isso, que o Senhor nos chama tanto para agirmos da nossa cultura, na nossa localidade, como também expandir e pregar o Evangelho a outras culturas, tanto culturas que estão mais próximas como mais longe. Esse é o nosso propósito.
Se a missão é de Deus, Ele fará cumprir o seu propósito. E nós vemos aqui, então, o apóstolo Paulo focando e falando aqui sobre o seu desejo de alcançar e pregar o evangelho para pessoas que ainda não tinham ouvido do evangelho. Romanos 15, 20 e 21, ele diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, mas para edificar sobre o fundamento, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia, e compreendê-lo os que de nada tinham ouvido ao seu respeito. Paulo ansiava em pregar o evangelho em lugares, em povos que ainda não tinham ouvido o evangelho. E aqui nós temos um mapa, e esses pontinhos vermelhos nesse mapa mostram onde estão localizados os povos não alcançados em todo o mundo, 7.400 povos. Olhem por alguns instantes esse mapa e percebam, há uma concentração, em um lugar do mundo, que é chamado de janela 10/40, hoje a maioria dos povos não alcançados estão neste lugar, o Camboja está ali também. E aqui, já finalizando, tem 4 informações que eu gostaria que vocês pensassem essa manhã. A primeira informação é: mais de 3 bilhões de pessoas ainda não têm acesso ao evangelho no mundo. A cada 30 missionários enviados, apenas um vai aos povos não alcançados. Apenas 1,8% de todo o recurso das igrejas cristãs em todo o mundo é usado para alcançar os não alcançados. A cada 8 pessoas no mundo, 3 morrem sem nunca ter ouvido sobre Jesus. Conclusão: embora a missão de Deus possa parecer desafiadora devido à sua magnitude e complexidades, devemos nos manter firmes. Fomos capacitados pelo poder do Espírito Santo para participar da sua missão, sendo testemunhas de Cristo com o propósito de alcançar todos os povos da terra, e a missão será bem-sucedida. Olha que frase ousada, A missão será bem-sucedida. Não sou eu que digo, A própria Bíblia diz isso. Olha, vamos ler lá em Apocalipse 7, 9 ao 10, diz assim: depois disso eu olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas nas mãos, clamando em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Esse aqui é um recorte. Nós vemos lá em Apocalipse, está falando da grande tribulação e dessas pessoas que passaram. Mas esse recorte nos mostra o plano de Deus para todos os povos da terra se cumprindo. E os povos estão lá adorando ao Senhor, e o povo Quimai também está lá, e outros povos ainda que não foram alcançados. Porque a garantia que essa missão será bem sucedida vem do próprio Deus, que nos garante pela sua palavra. Agora, olha que legal, olha que profundo, olha que impactante. Nós não entramos nessa missão a fim de sermos as pessoas decisivas. Sem o Jonatas lá, não haveria igreja no povo Quimai. Esquece isso. Nós estamos entrando em uma missão que já é bem sucedida, porque Deus está fazendo essa missão. O que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo é apenas responder a algo que Deus já está fazendo. Eu gosto de pensar e olhar dessa seguinte perspectiva: eu estou indo lá para ver aquilo que Deus está fazendo e para desfrutar desse privilégio, porque eu não sou decisivo em nada. Eu sou apenas uma pessoa, um homem, o pó da terra, mas eu estou lá vendo aquele que é dono de tudo, criador de todas as coisas, cumprindo o seu propósito. Que meus olhos possam enxergar isso e ver e glorificar o nome dele, e reconhecer que a ele pertence todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Quero que você também, se puder, se enxergue dessa forma. Quando você for compartilhar o evangelho, compartilhe sabendo que Deus é o principal preocupado com isso, é o principal interessado nisso, e não você. Ele está a todo tempo nos dando capacidade, recursos, formas e maneiras de fazer aquilo que nós precisamos fazer, porque a missão é dele. E termino com 3 aplicações. São aplicações pessoais de verdade, minhas aplicações, que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Precisamos reconhecer a nossa insuficiência e dependemos totalmente do Espírito Santo para cumprir a missão. Se não for o Espírito em nós, o poder dele agindo em nós, não poderemos fazer a missão. Dependemos dele totalmente. Não pode existir nenhum tipo de orgulho em nosso coração em acharmos que por falarmos bem, por termos recursos, por sermos pessoas de certa família ou de certa igreja. Não, dependemos totalmente do Espírito Santo em todas as coisas, porque Ele nos dá as palavras para pregarmos o Evangelho. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele que convence, e Cristo Jesus é quem salva por meio do seu sangue. Nos alegremos, pois é grande o privilégio de sermos testemunhas de Cristo. Irmão, sai daqui com isso no seu coração. É um privilégio, não é um peso. É um privilégio poder ver o que Deus está fazendo. Se alegre em saber que você que estava ali, muitas vezes, ou até antes de conhecer Cristo Jesus, preso nas trevas, Ele te chamou para a maravilhosa luz, para fazer parte da sua missão e pregar o Evangelho. É um privilégio. Sinta-se privilegiado de estar aqui essa manhã. Sinta o privilégio de poder compartilhar o Evangelho para as pessoas à sua volta, porque Deus está fazendo e você está com Ele. E último, precisamos estar engajados em cumprir essa missão. Lembra que eu disse? Deus faz a missão é dele, mas existe uma resposta da nossa parte. Podemos sair aqui essa manhã, eu posso sair e simplesmente esquecer, mas eu posso, com consciência, com entendimento, de forma espiritual, entender que eu posso me engajar cada vez mais nessa missão. Essa igreja com certeza tem diversos projetos, diversos. Se pergunte como você pode se engajar, se pergunte como você pode estar mais envolvido, se torne até o mesmo divulgador, para que mais pessoas tenham consciência dessa missão. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Peço que vocês, ao se lembrarem da gente, orem por nós. Eu e minha esposa estaremos, nossa família, né? Estaremos indo para o Camboja dia 13 de março. E confesso para os irmãos que eu me apego muito nessa palavra aqui. Porque eu sinto muitas vezes, eu me sinto muito pequeno. Isso é bom, porque eu quero ver a glória de Deus. E eu quero compartilhar isso com vocês. Orem por isso. Orem para que nós continuemos sempre dependentes de Deus em todo momento, para cada coisa que nós fizermos. Que ao pregarmos o Evangelho, preguemos o Evangelho com toda a ousadia e poder do Espírito Santo, confiando que Ele é fiel para cumprir o seu propósito lá. Eu não sei quantas igrejas vamos plantar, quantas pessoas vão receber Jesus. Eu espero que muitas. Mas o meu maior desejo, o nosso maior desejo como família é sermos fiéis até o fim e dependermos do Espírito Santo, de Cristo Jesus e nosso Deus Pai, em todo o tempo. Ore por nós, esse é o nosso desejo, nosso pedido de oração. Gostaria de terminar orando. Se você puder abaixar sua cabeça. Senhor, eu te agradeço por esse tempo que eu pude compartilhar nessa igreja, com esses irmãos tão queridos. Senhor, eu sei que nós, como seu povo, muitas vezes, ó Deus, tememos os desafios que estão à nossa frente. Mas eu quero dizer mais uma vez, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos encoraja a cumprirmos a sua missão, seja aqui, Pai, em Cachoeira Paulista, seja no Camboja, seja onde estivermos, que possamos ir como testemunhas, confiando no poder do Espírito Santo que age em nós, a fim de que pessoas possam conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho e adorar o seu nome. Pai, nos use, nos abençoe, para que nós possamos cada dia mais marcharmos firmemente, corajosos, pregando o seu santo Evangelho. Continue abençoando, Pai, essa igreja e usando esses irmãos poderosamente naquilo que o Senhor tem para eles neste lugar. E eu oro, Senhor, que nós possamos juntos, logo mais na glória, possamos estar entre esses povos, entre essas pessoas, adorando diante do trono e do Cordeiro o seu santo e poderoso nome,
Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.